Agora sim. Oi, ó o pessoal chegando. Aí, galera. Gente, problemas técnicos aqui com o meu computador hoje, ó. Por isso que eu tô sem música. Mas nós não vamos começar sem música, gente. Enquanto vocês vão chegando, ó, eu aqui, ó, tentando arrumar meu computador. E aí, gente, como é que vocês estão? Spotify não quer abrir agora aqui? Oi, a mulherada chegando. Marília, Tami, Raquel. Sá, já te chamo aí, tá? Daqui a pouco eu já vou chamar a Sara. Gente, enquanto isso, enquanto a gente não começa aqui, ó. Enquanto eu não consigo colocar uma música aqui, vamos clicando no aviãozinho e vamos convidando a galera que tá. Porque esse bate-papo no meio da Sara, gente. Anos, anos e anos e anos de experiência, trabalhando juntas, inclusive, vai dar o que falar. Clica no aviãozinho aí. Aí sim, mano. Gente, olha como que tá o meu computador, ó. Olha como que tá o meu computador. Só porque a gente gosta de música, sabe? Só. Só Gente, porque a gente gosta da animação. enquanto a gente não começa aqui, ó, vamos clicando aqui no aviãozinho, vamos chamando a galera. Cara, esse bate-papo vai ser muito, muito legal. Muito legal. Eu só queria colocar um começo de uma música antes pra gente, cara, pra dar uma animada aí. Mas tá difícil, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá Eu preto. não vou nem me propor a cantar porque não é meu forte, não. Não, não faz isso, cara. Não faz isso. Vamos ver aqui. Acho que foi agora, hein? Só pra gente começar. Ah, o que vocês acham? Bora. Tá ouvindo? Agora sim. Show. Tamo junto. E aí, Sá, tudo bem? Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo Amém. ótimo. Gente, enquanto vai tocar essa música pra gente dar uma animada, olha só, eu quero apresentar a Sara, assim, na minha visão, e depois, obviamente, ela vai apresentar aí pra vocês também, tá? A Sara é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, além de uma amiga pessoal, é uma pessoa que já trabalhou muito comigo. A gente já teve várias e várias experiências profissionais juntas, né? Sim, Então, a gente se conhece em relação aos avanços, ao que deu certo, ao que de fato fez para mudar o que a gente tinha de dificuldade, o que a gente conseguiu evoluir de fato, né? sim. E conta aí para o pessoal, conta quem você é, o que você está fazendo. Maravilha. Gente, eu sou a Sara, prazer. Sou formada em publicidade e propaganda. Trabalhei alguns anos nos marketings aí de grandes empresas em Bauru. E resolvi voltar para a área comercial, que foi uma das primeiras experiências que eu tive aí no mercado de trabalho. E quando eu voltei para a área comercial, eu já voltei querendo estudar e me inteirar mais sobre o mercado, porque eu percebi que já tinha mudado bastante, né? O cenário em que eu comecei trabalhando e depois eu retornei. E hoje eu Sim. estou trabalhando como consultora comercial de lojas de varejo. E é uma empreitada nova, são muitos desafios, né? Hoje eu estou lidando aí com empresários, a venda é de um ciclo maior, é uma venda consultiva, né? Tá. E estou aqui para falar de como a Bia me ajudou, né? Na verdade, assim, da gente trazer a tua experiência para que essas outras mulheres também entendam que a gente, porque eu sempre falo uma coisa, né, para elas. Quando a gente começa a ter poder, controle nas nossas negociações e saber Sim. exatamente o que a gente tem que fazer, cara, a vida parece que muda. A vida muda. Sim, muda, muda. Então, assim, você diminui a tua preocupação, diminui o teu medo de não dar certo, diminui a tua falta de confiança. Então, acho que esse encontro nosso é pra gente contar o que a gente já fez, até para Sim. poder dar um pouco mais de coragem para certas pessoas começarem a encarar seus medos, a sair da zona de conforto. Acho que isso que é importante, né?
E ser protagonista, né, Bia? É. E saber Eu acho muito exatamente o que quer, né? importante. Exatamente. Ser protagonista, saber o que quer. É uma palavra que está muito em alta hoje em dia, mas é se empoderar mesmo. É Exato. muito, é muito do que a gente tem falado nessas últimas lives, que eu tenho acompanhado as suas lives, e é se empoderar da nossa força, né? E assim, né? Saber quem a gente é e o que a gente faz. E o que a Exatamente. gente faz. Eu acho que isso que é importante. Então, da gente ter essa clareza, primeiro, do que eu faço, segundo, do que eu faço para outros, para os outros, e o que eu represento, né? Quem eu Sim. sou. O meu Então, acho que isso é papel no muito legal. mundo. Qual que é É. o meu papel? E Qual que aí, é o meu... Sá, a gente fez umas anotações, até porque o que eu acho mais importante é a gente mostrar para esse pessoal que está assistindo ao vivo com a gente, e também para quem for assistir depois, o, como a tua vida foi impactada depois que você aprendeu a utilizar um método de vendas. Um Sim. método, um processo. Entendeu? Então, assim, eu falo muito dessa questão do método, inclusive eu conto para as meninas a minha vida, como mudou, como facilitou, mas eu acho importante também vir uma pessoa de fora que testou isso, que aprendeu com isso e que pôde ser impactada dessa maneira, né? Com certeza, Bia. Eu acho até legal falar sobre isso, porque no meu retorno para a área comercial foi tudo muito difícil. Tá. Né? Eu percebi que o mercado estava mudando e que o que eu sabia de vendas não se enquadrava mais, mas eu não tinha o norte. Né? Eu não Boa. sabia exatamente o que fazer. Então eu bati muito a cabeça. Sem dúvida. Eu não tinha processo de vendas, eu atirava para todos os lados, né? Eu não Uhum. tinha nenhum tipo de organização, nem de trabalho, nem financeira, nem de nada, né? Sei. É quando você vai, você tá indo na direção, na verdade você não sabe nem para que lado você vai, o que você faz, o que tá errado, o que tá certo, né? Então Exatamente, fica nessa situação. Mas legal, exatamente. vamos contar então, vamos na verdade começar a conversar. Quando você começou? Então, praticamente a maioria das pessoas começa dessa forma. Ah, eu fui para a área comercial porque eu me dou bem, eu falo legal, eu sou uma pessoa comunicativa. Como que era antes, então, de você conhecer um método que desse base para você saber como trabalhar em vendas? Como que era? Resumindo, era falta de organização e muita dor no ombro, porque era uma coisa que eu levava para minha casa, né? Eu saía do Sei. trabalho, mas o trabalho não saía de mim, porque eu ficava o tempo todo pensando, nossa, o que eu posso fazer de diferente que eu estou fazendo hoje e não está dando certo. Eu já tinha essa consciência, só que eu não tinha Sa ferramenta. Sabia que não estava tendo resultado, ou seja, no final do mês via que não conseguia atingir o que precisava, só que Sim, carregava isso como um peso, né? Porque quando a gente não sabe o que fazer, aquilo fica pesado, né, cara? exatamente, era um peso. Quando eu tava nessa mesma situação no começo, eu lembro, cara, que eu terminava o dia angustiada. Eu tinha esse sentimento, sabe, de Sim, angústia. Aí, beleza, ia dormir e tal. Eu já acordava com o estômago meio embrulhado. Por quê? Porque eu já tinha certeza que ia ser mais um dia difícil, que ia ser um dia que eu não sabia o que ia fazer. Então, eu sei que é difícil, eu sei que a situação não é fácil, só que eu não sei o que fazer diferente. Olha que louco. exatamente. Olha que situação, cara. Você não sabe nem o que fazer, o que você vai. Cara, peraí, né? E acho E que você aí, sentia isso, né? eu sentia demais e eu sou muito curiosa. Então eu ia atrás de informação e as únicas coisas que eu encontrava era a parte motivacional. E o motivacional eu já sou muito motivada, eu não preciso disso. Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus objetivos. Eu queria ferramenta e eu não encontrava, né? Eu sei, cara, eu sei como é. E aí, naquela época, ainda pensando um tempo atrás, né, que foi quando você começou, era mais Sim. ainda essa questão de motivação. Ah, porque você tem que ir lá, você tem que ver a gente gritar lá em cima do palco, que você vai vender mais. Uhul, vamos bater meta, né? Tá, Como, legal. gente? Como é que eu faço isso, né? E aí, É, essa virada da tua vida, assim, né? Quando você entendeu que, cara, agora eu tenho um método, agora eu tenho um passo a passo que eu tô sim. seguindo, né? Como é que foi isso pra você? O que você sentiu diferente?
Principalmente, assim, a diferença que eu senti foi não ficar batendo a cabeça, né? Não ficar tirando para todos os lados. Quando eu entendi o perfil do meu cliente ideal, eu comecei a segmentar o meu trabalho. Na E, abordagem com o cliente, né? Pode falar. não, eu só ia complementar, porque quando você sabe segmentar o que você tem que fazer, você já tem um norte. Exatamente. E isso eu não tinha antes. Eu atirava para Exato, todos os lados, né? exatamente. Pode continuar, desculpa, te cortei. Não, imagina. E aí, assim, no processo da venda em si, tete a tete, com o cliente, mudou muita coisa. Porque aí eu comecei a seguir etapas que foi você que me ensinou, né? A questão da Uhum, abordagem, conhecer os perfis de cada cliente, tratar o cliente como ele gosta de ser tratado, não como eu gosto de ser tratada, né? perfeito. E foi Entender forte, quais... e foi forte para você aquela questão da que você, o que marcou para mim que você falou antes foi eu acabava o trabalho, eu saía do trabalho cheia de dor no ombro porque eu tinha aquele peso que eu carregava. E Demais. depois, como é que foi essa percepção sua em relação à tua vida mesmo, ao teu bem-estar, a como você estava se sentindo? Como é que foi isso? Foi muito mais tranquilo, porque assim, eu sabia que no período que eu estava trabalhando, eu estava dando o meu melhor e estava dando certo. Não só na questão da motivação, mas na questão da técnica também. Então, ir para casa depois era descanso, era lazer, né? Sem Era dúvida. recompor as energias, já não era mais aquele peso de ficar pensando, ai, o que que eu vou fazer amanhã? Isso Ou aí. mesmo acordar daquela forma que você falou que acordava, né? Tensa, preocupada, já não tinha mais isso. Legal. E, gente, isso é tão forte porque o resultado ele tá tão ligado com o bem-estar, né? Você vê, Com certeza. quando a gente pensa em, ai, eu tô tendo resultado positivo, você tem que ter resultado em todas as áreas da tua vida. Com Não certeza. adianta, cara, não adianta, você pode estar vendendo um caminhão você pode estar ganhando um caminhão de dinheiro com suas vendas. Sim. Se você tiver mal com você mesmo, se você tiver mal dentro da tua casa, cara, você vai Não fazer o adianta que com nada. isso, né? Você vai fazer o que com É, isso? Não faz você sentido, né? ajeita de um lado e desequilibra do outro, né? Para mim não faz sentido nenhum esse tipo de vida. Exatamente. E quando você entendeu essa diferença, a hora que você começou a testar isso, você falou, cara, eu tô no céu desse jeito. Foi esse, Sim, até foi, foi isso que você sentiu. foi, mas assim, num primeiro momento, Bia, eu vou ser sincera para você. Ah, Ter contato com as ferramentas me gerou certa resistência. legal, olha que Porque, importante. né, eu tenho um perfil expressivo, eu sou muito comunicativa, muito sorridente e tudo mais. E aí eu Tá, pensei, poxa, sei lá, eu vou pegar um perfil pragmático. O cara, ele é mais seco, mais sério e tal. Como é que eu, do meu jeito, vou me sair com esse cara, tá, né? Então, assim, eu vou ter que ser curta e grossa com ele, vou ter que ser mais pragmática também, vou ter que mudar meu perfil. Meu Deus, mas aí eu vou deixar de ser eu. Era o que eu pensava, né? tá. Entrou E aí, nessa noia, né? Entrou nessa questão que. é, das primeiras vezes não foi legal, né? Foi uma catástrofe, na verdade. Sei. Mas aí depois eu falei, não, pera, se alguém já aplicou e deu certo, eu vou aplicar também e vou ver Perfeito. se dá certo. E de ter feito, foi a melhor coisa que aconteceu, assim. Eu fui criando autonomia, eu fui criando o meu jeito de ser, personalizado, Perfeito. sem perder a minha identidade, mas respeitando o perfil. Isso é uma das coisas, né? Tem Tá. muito mais coisas. Cara, perfeito. E você vê que isso é muito. Gente, isso é tão forte, porque quando você fala assim, ó, no começo não foi bem assim, eu fui um pouco resistente. Isso acontece com a maioria de nós e acredito que Sim, em qualquer situação da nossa vida. Não só com a questão de vendas, do trabalho, mas em tudo que a gente se propõe a fazer, né? com E, certeza. e o que te levou a continuar, assim? Porque se num primeiro momento você olhou e você falou, cara, caramba, tem tanta coisa, né? Eu vou ter que mudar tanta coisa do que eu faço hoje. O que te motivou a continuar, mesmo com aquele sentimento de que, poxa, tá difícil, mas eu vou seguir? Ah, eu testei, né? Eu me permiti testar. Porque num primeiro momento, como eu te falei, eu criei uma certa resistência e falei, ah, não, isso aqui não vai servir para mim. Por exemplo, trabalhando com vendas consultivas, né? Que é a venda de um ciclo maior. Tá. O fechamento ele é muito mais agressivo do que uma venda transacional, né? Então eu chegar para o Você tem que ser cliente, mais incisivo, né?
Tem que ser mais incisivo, exatamente. Então, eu chegar para um cliente e falar, você prefere pagar no boleto ou no cartão? Eu nunca Tá, me imaginei fazendo um negócio assim. E quando sei. eu fiz a primeira vez e deu certo, para mim foi sensacional. Caramba, você lembra disso? Eu lembro, foi uma venda que a gente fez, na época que eu trabalhava com treinamentos, né? Tá. Inclusive, você era minha gestora. Olha só, será que eu lembro também? Ah, eu vou falar, Ah, vocês vão ver se você lembra. ah, A gente estava numa feira grande que estava tendo em São Paulo, e a gente estava vendendo os treinamentos, né? E tá. aí chegou um cliente, um lead, né? Um prospect, sentou com Uhum. a gente. E aí comecei a conversar com o cara, entendi que o perfil dele era um perfil mais analítico, ele gostava de mais informações, a gente foi passando todas as informações para ele, fui fazendo todas as etapas certinhas com ele, né? Nesse, Cheguei nesse momento você já tinha, então, você já tinha desenhado o teu processo, você já tinha entendido passo a passo, já, você já tinha entendido todo para depois ir no micro, você já tinha feito já. você já tinha esse conhecimento, isso que eu quero dizer, né? Já, nesse momento eu já estava num grau bem avançado de conhecimento de vendas. Eu já não estava Tá, mais batendo a cabeça e já não estava mais insegura, eu já estava colocando tudo em prática. perfeito. E aí eu lembro que eu comecei a apresentar para ele a proposta e eu comecei a perceber assim no corpo dele, na expressão dele, que ele estava super interessado. E um analítico, hein? Que é o cara E mais fechado, analítico, né? exatamente. E aí eu percebi que depois da proposta ia vir o fechamento. Falei, Jesus, é agora, o que que eu faço? Aquela insegurança que bate em todo mundo que é vendedor, né? Ainda mais com fechamento, né? Porque Um fechamento. acredita-se que você tem que ser agressiva para fechar uma venda, né? E não é Na bem assim, verdade, né? não, não. Tá, mas Eu acho continua, e assim. aí? É que eu acho assim, eu quero até fazer um adendo em relação a isso que você falou. A Boa. gente tem que ter a nossa intuição, né? Faz Tem que ter parte a do processo. técnica, tem que ter a técnica, mas a técnica sem a nossa intuição, ela não vale de nada. Então você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo em volta, né? Sem E dúvida. foi o que aconteceu. Naquele momento eu falei, agora eu vou partir para o fechamento com ele, porque eu já entendi o perfil dele. Então tô tratando ele como ele gosta de ser tratado. Eu já Perfeito. entendi as necessidades dele. Fiz um puta levantamento de necessidades com ele. O que eu tinha para oferecer para ele ajudaria ele, né? Sim. Se não ajudasse, eu já teria fechado a pasta e saído dali. Ou seja, você estava dentro da tua missão, que era o que você se propunha fazer. Ajudar os Exatamente. clientes a resolver um problema. Aquilo que eu vendo, Exatamente. cara, vai ser capaz de mudar a vida desse cliente. Então, eu tenho que seguir com isso. Sim, é um mindset, né? Não é aquele mindset de vender, vender, vender. Posso ajudar esse cara? É isso. Ai, você estava na minha aula? Você estava na minha aula Lógico, né? terça-feira? Mindset de vender, vender, vender. Isso aí. No meu Boa. não é assim. Então, Isso, retomando, já perfeito. estava tratando ele como ele gostava de ser tratado, já tinha entendido que eu poderia Uhum, ajudar ele, estava apresentando como eu poderia ajudar esse cara. perfeito. O próximo seria fechar com ele, né? E Tem que aí, fechar. lembrei dos ensinamentos da minha gestora Bia, né? Sara, Vai se sem te medo. vendeu, vai sem medo e usa sempre as duas opções. Eu lembro o nome Tá, dele, porque foi uma venda para mim muito significativa, né? Não vou falar legal. palavrão, mas eu tirei o dedo. Isso, aí você mandou ver. E aí eu falei para ele, Thiago, você prefere pagar no boleto ou no cartão? E fiquei quieta. Tá. E aí ele falou, eu prefiro no cartão de crédito. Falei, maravilha, então passa para mim seu CNPJ para eu cadastrar você no nosso banco de clientes. Nossa, cara. Acabou, venda Quer dizer, feita. quer dizer, para muitas pessoas, o não saber a ferramenta Sim, faz a pessoa acreditar que, nossa, como que eu vou perguntar para a pessoa? Será que eu vou ser inconveniente? Será que eu vou passar do ponto? Será que a sim, pessoa vai parecer que eu tô querendo forçar a venda? Por quê? Porque não sabe como se deve fazer. exatamente. E essa que é a coisa maravilhosa que o método traz, né? Que o passo a passo, que entender esse método muda tudo. Porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe como você tem que fazer, e você sabe que horas, por quê,
de que forma, você sabe tudo a respeito daquela ferramenta, né? Então, por isso que você fez uma forma muito tranquila naquele momento. Você teve que aprender, você foi aprendendo. Nossa, eu tinha isso dentro de mim, já era difícil. Porque, cara, todos nós temos essa insegurança do meu Deus, como que eu vou fechar uma venda? E como que eu vou fazer isso? Eu vou ser muito agressiva e tal. Só que se a gente tem a tranquilidade de saber o que tem que fazer, saber que momento fazer, como fazer, por que fazer, cara, matou. Pé no E peito. a hora que sai a venda, cara, você para e pensa, caraca, isso dá certo. Né? Você fala, Exatamente. meu, dá certo isso aqui. Louco, Exatamente. né? Cara, Muito, muito. muito. E libertador. Pois é. Porque quando a gente faz o que a gente ama e a gente Uhum. tem conhecimento para fazer o que ama, gente, Libertador. ninguém segura. É libertador. Libertador. A Raquel tá dizendo, eu acho que a maioria das pessoas nem sabem que existe uma ferramenta. Pois é. Eu acredito que sim também, porque é aquilo que eu sempre falo. A gente aqui no Brasil, a gente não trata vendas como uma ciência, né? Sim. É Aqui é o difícil, seguinte, né? é o jeitinho e Cara, tem uma história que ilustra muito isso, que é uma história super rápida. Na verdade, é o que acontece muito no dia a dia e a gente nem se dá conta quando a gente não para pensar. Mas a vendedor aqui no Brasil, vendedores, seja homem, seja mulher, ainda são vistos com certa discriminação em relação à profissão, né? Sim. E eu já ouvi várias vezes isso, aliás, já falaram isso pra mim, que, por exemplo, as mães que são preocupadas com seus filhos. A mãe vira pra você e vai pedir um emprego pro filho. Aí a mãe fala assim, Bia, é o seguinte, Bia, aí na sua empresa tal, você tem alguma coisa pra ajudar o Pedro? Olha, pode ser até vendedor, viu, Bia? Eu já recebi isso, esse comentário de mães querendo ajudar, ou namoradas querendo ajudar namorados, ou amigos, enfim, que seja. Não precisa ser mãe. Mas nesse tom. Cara, pode ser qualquer coisa, até vendas. Mas por quê? Por conta dessa discriminação, que entende que quem trabalha com vendas é uma pessoa que não estuda, é uma Não deu pessoa certo. que não deu certo na vida, que, pô, tá fazendo isso só de passagem, porque quer alguma outra coisa. Então, acontece isso. Acontece. E a gente, sabendo que não é para ser assim, a gente tendo a consciência de que existe um processo, um método que funciona e que se eu souber, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Bia e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Sara. Porque, gente, uma coisa eu garanto, eu conheço a Sara pessoalmente, eu sou amiga pessoal da Sara hoje, né? Mas nós não temos um nível de inteligência altíssimo, tá? Nós não somos pessoas, nossa, mega inteligente. Gente, é normal, a gente é normal, ok? É muita transpiração aqui, né, Bia? Exato, porque o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente for capaz de mudar a nossa história em relação a vendas com o método, significa que qualquer pessoa pode fazer isso. Exatamente. E aí, essa história sua é interessante, sabe? Porque o que eu tenho escutado bastante das meninas aqui, né, que me acompanham. Ai, Bia, cara, gostei muito de você, legal, tudo, mas eu acredito que no meu mercado é diferente. Eu acredito que com os meus clientes não vai funcionar. Eu acho que o produto que eu vendo não vira. Então, o que acontece? Eu escuto muito isso, que é acreditar que no mercado não funciona. Em algum momento passou pela tua cabeça isso quando você disse que lá na frente também você foi resistente um pouquinho? Passou também esse medo na tua cabeça? Com certeza. Eu acho super compreensível esse tipo de pensamento por parte delas, porque eu já tive também, né? Tá. Agora, o que me permitiu a mudança foi testar. Foi pensar assim, poxa, se tudo que eu fiz até agora não deu certo, o que que eu vou perder se eu testar isso e não der certo também? Exato.
né? Quer dizer, eu já tô, ou eu tô -1, ou eu tô no 0 a 0, né? É, exatamente. Perder, eu não vou perder nada. Então eu testei, deu certo. É. Novamente digo, foi libertador. E eu quero até colocar outra coisa aqui. Uhum. Eu devo muito ao meu sucesso a mentores que eu tive durante essa trajetória, principalmente nesses últimos anos. Eu tive pessoas ali do meu lado fazendo coisas personalizadas para mim. Porque nada melhor Ó, do que você ter uma visão aqui de fora, falando para você, ó, Sara, vai por esse caminho, faz assim, ó, o que que você acha de fazer assado, né? Porque top. quando a gente está muito envolvido emocionalmente, na luta ali do dia a dia, né? A gente às vezes É, não sai para se enxergar de fora. E você foi uma pessoa assim para mim, principalmente que agora nesse bom, momento que eu tô, né? que bom, Verdade. que ótimo. Da E- consultoria, né? sim, e aí olha só, né? Voltando no medo e falando, já linkando com a questão de você ter pessoas que possam te auxiliar nessa mudança, né? Esse medo, que é super compreensível que acontece, eu sempre eu tento tirar esse medo das pessoas dizendo o seguinte: o processo de vendas, o método em si, ele é o mesmo para qualquer tipo de venda, para qualquer mercado, para qualquer produto, para qualquer coisa que envolva uma relação de compra e de venda, ok? Ponto, é o mesmo. O que acontece em alguns mercados, com alguns produtos, algumas etapas são mais necessárias do que em outros mercados. Então, Exato. o que vai mudar, não é nem mudar, o que vai ter uma adequação, dependendo do produto, dependendo do mercado, é a ênfase que você tem que dar em cada etapa da venda. Então, Exatamente. é isso que vai mudar. E aí eu quero deixar muito claro até para as pessoas que pode ter alguém que esteja pensando assim, elas falam isso porque elas não conhecem o meu mercado, não conhecem o perfil de cliente que eu atendo, os caras só querem saber de preço e tal. Tranquilo. Eu só quero contar que o que mudou a vida da Sara, o que mudou a minha vida foi entender o processo e depois foi levar esse processo para a nossa realidade. Exatamente. Personalizar, né? Personalizar, porque o que acontece? Uma coisa é eu entender o processo. Então, ótimo. Primeiro passo, eu preciso conhecer esse processo. Eu preciso saber como que isso se deve dar na prática. Eu preciso entender. Eu tenho que saber o como, o porquê, o quando eu tenho que fazer, para quem eu tenho que fazer, eu tenho que entender isso. Só que se eu não levar isso para o meu dia a dia, para o perfil de cliente que eu tenho, para o perfil de produto que eu vendo, ou serviço, também ficou dentro de uma caixa que não vai servir para nada. Exatamente. Para Aprendeu e nada. não aplicou, não serve para nada, né? E eu sempre falo, a informação ela só vira conhecimento quando ela é aplicada. Exato. Aí você vai falar, pô, agora eu conheço o processo de venda. Antes você estava tendo informações a respeito. Agora Sim. testou, aplicou, viu no teu mercado, o que deu mais certo. Porque, gente, não existe, eu falava sempre isso pra Sara, inclusive a gente conversa disso até hoje, óbvio. Não existe fórmula mágica. Não. Não adianta vir alguém aqui e falar para você, faça isso aqui e você vai dobrar, triplicar em menos de um mês as suas vendas. Isso não existe, gente. Quem faz isso é pessoa picareta. Porque não existe. O que existe é você conhece o processo e você testa. 100% vai dar certo? Não. Todas as técnicas vão funcionar no teu mercado? Não. Só que quais vão funcionar? Se você não aplicar, se você não testar, você nunca vai saber. Sim. E aí você começou a ter pessoas que estavam direcionando nessa tua aplicação. Exatamente. Que conseguiam olhar, ter uma visão mais holística do negócio, de fora, mais ampla, e te analisar e te ajudar. Falar, ó, vamos testar isso, vamos fazer isso agora, vamos. Aí matou, porque aí você estava aprendendo e estava conseguindo aplicar da melhor maneira, né? Exatamente. São duas frentes aí, né? O operacional e o estratégico. Eu estava muito no operacional e com pouca cabeça para o estratégico. E aí um mentor faz isso para você, né? Ele Com já tem certeza. experiência de mercado, né? Que é o seu caso. Você já tinha experiência com o que eu estou fazendo.
Uhum. E aí a gente traçou um plano e falou, Sara, na consultoria você vai fazer isso, isso e isso, o seu processo de vendas vai ser assim, a sua entrega de trabalho vai ser de tal forma, e para Ah, mim isso muda tudo, né? muda tudo. Cara, você sai de um patamar de amadorismo, como todas nós começamos, todas Sim, nós, e você vai para um patamar profissional, de saber exatamente o que tem que ser feito, né? exatamente. Quando você, ainda mais assim, quando a gente trabalhava junto dessa última vez, que você fazia parte da minha equipe, e depois, logo quando você saiu, você já foi e conseguiu subir de cargo gerenciando uma equipe de vendas, né? A sua evolução foi muito rápida também. Olha que difícil quando a gente não tem um processo, não tem um passo a passo e um método. Como que a gente analisa se a nossa equipe está com boa performance ou baixa performance? Exatamente. Não Que é só tipo olhar. de indicador você vai levar em consideração se você não tiver informação, né? Exato. Então, assim, Bia, eu sei que a minha equipe está em baixa performance porque está vendendo pouco. Lógico, isso já é um indicativo. Só que esse Sim, indicativo é um indicativo que você não está conseguindo mudar. Então, mas está vendendo pouco por quê? Porque o vender pouco é só consequência. sim, O vender mais também é consequência. Então, quando você entende que tem essa base, esse processo, te dá a possibilidade de você começar a entender como que você pode, inclusive, ir crescendo na tua carreira. com certeza. Porque aí você fala, cara, agora eu já sei o que eu preciso fazer com o cliente está tudo aqui. Ou então, o que eu preciso testar mais, o que eu preciso melhorar das etapas de venda são essas coisas, X, Y, enfim. Só que aí você fala assim, cara, agora eu tenho base para poder liderar uma equipe, saber como que eu vou acompanhar, Sim, né? E aí foi exatamente o que aconteceu contigo na tua trajetória, né? Você fez toda a exatamente. parte operacional, foi vendedor, até que você chegou na gestão dessa equipe. E aí, sabendo desse processo, a análise é outra, né? Exatamente. Até porque eu peguei uma Análise é equipe que outra. estava vendendo muito bem, né? Então eu cheguei só para somar no time e as vendas aumentaram, né? Porque começou a ter indicativo de onde que estava Exato. certo, onde não estava, né? E aí você, quando você chegou nessa empresa, tá? É, ele já tinha um processo desenhado de vendas? Nenhum, Olha lá. nenhum Cada um processo. fazia de um jeito. Tinha assim um certo direcionamento, mas tinha cada uma fazendo do seu jeito, sim. Sei. Então, assim, a Joana fazia do jeito que ela achava que era bom. Sim, A Maria fazia o atendimento que ela achava que era adequado. Aí sim, vinha a Paula e fazia o que ela achava, né? Nesse exatamente. sentido. E aí foi depois tudo padronizado, ó. Então o atendimento vai começar assim, vai ser por de tal forma, né? Tá? Então as coisas se organizaram melhor. Isso trouxe muito mais resultado, né? Foi Porque, uma. cara, eu falo sempre assim, você conhecer o processo, você ter esse conhecimento do que fazer em cada etapa, de quando fazer, de novo, estou repetindo isso, de quando fazer, do porquê fazer, para quem fazer, em qual momento, enfim. Você tendo isso, você consegue pegar na mão de uma pessoa que não tem esse conhecimento e falar assim, vem cá, se você quiser aprender, eu já tenho passo a passo de você, para você ter resultado. Exato. Cara, você muda a vida dessa vendedora sua. Sim. Você, Mas a posso pessoa falar que, uma a pessoa que coisa? quer aprender, né, no caso. Sim, era isso que eu ia falar. É. Desde que a pessoa queira aprender, porque eu já me deparei com pessoas que não estavam abertas para o conhecimento. Não, esquece. Principalmente pessoas mais velhas, que falavam, não, mas eu já tenho 30 anos de carreira. Boa. E olha, eu vou te contar uma coisa. Eu costumo ouvir isso de algumas mulheres que falam assim pra mim: ah, não, mas eu já tô há mais de 20 anos vendendo, eu acho que eu não preciso fazer nada de diferente. Quando a pessoa me fala isso, a primeira pergunta que eu faço pra ela é uma só. Não, perfeito. Só me conta o que você tem gerado de resultado. Exato. O que você tem alcançado é o que você quer?
Você está conseguindo bater suas metas? Você está conseguindo chegar no que é sucesso para você? Como é que tá? Se a pessoa falar, tô maravilhosamente bem, tô estourando, cara, parabéns. Parabéns. Inclusive, é interessante até chamar a pessoa para, cara, me conta o que você tá fazendo. Não Eu é? quero saber também. Eu quero saber, porque eu nunca consegui conhecer uma vendedora consistente. Tá me ouvindo? Tá Opa, dando eco. Ah, foi. Agora voltou. desculpa. Foi uma Não, ligação. tranquilo. Não, sem problema. Uma vendedora consistente que não tivesse um passo a passo definido. Porque se eu faço de um jeito hoje, amanhã eu faço de outro, pode ser que eu tenha resultado nos 2 dias, mas eu tenho uma Sim. chance muito grande de não ter. Muito grande de não ter. Então, eu não conheço vendedoras consistentes em resultados, grandes vendedoras. Estou falando de vendedora de alta performance, não de pessoas que sobrevivem do salário fixo e mais um pouquinho da comissão. Estou falando de pessoas que crescem em vendas, que aí depois já passam para gestão, depois já entendem que o negócio é abrir o negócio delas e vai para cima. E essas pessoas só têm consistência quando elas seguem um método, um processo. Porque como que você vai ter consistência se você não sabe nem o que você faz de bom, o que você faz de ruim? Exatamente. Não faz sentido nenhum, né, Bia? Não faz. E aí, olha que difícil que é isso, porque as pessoas, se elas se dessem conta só disso, para eu ter vamos colocar assim, uma profissão de vendas que me gere receitas consistentemente, eu preciso saber o que fazer. Se eu sou gestora de uma equipe e eu preciso que a minha equipe renda o mínimo X, que é a nossa meta, e eu preciso entregar pelo menos isso todos os meses, eu tenho que saber esse processo, porque se eu não souber, tá no acaso, gente, não tá com você. Exatamente. Tá no acaso. Aí acontece um coronavírus, e aí? E o acaso? Então, o que eu venho percebendo muito é isso. As pessoas não têm esse método, que nem a Raquel comentou. Não sabe dessas ferramentas. Sim. Trabalha com Muita aquele... gente não sabe. Muita. Trabalha com aquele mindset de que... eu já vendo, eu já sei vender. Só que a grande questão é... Se você já sabe vender, por que você não está vendendo mais? Ou por que você não está vendendo o que você gostaria de vender, o que você quer? Porque às vezes você pode querer, sei lá, vender 30% a mais que seja, não sei. Sim. Por que não está vendendo, né? Exatamente. Gente, a mágica tá aí. A mágica tá aí. A mágica tá no método. Quando eu comecei a aprender sobre isso, eu fiquei maluca, sabe? Fiquei maluca. E eu? Empolgada do jeito que eu sou. Porque, cara, eu fiquei maluca, porque eu falei, cara, eu preciso testar isso daqui amanhã. Eu preciso ver se isso aqui no meu mercado vai funcionar. Sim. Eu preciso entender se com o meu perfil de cliente que eu atendo, se isso daqui vai ser bom. Até porque, vamos pensar, né? Essa pessoa que tá, sei lá, 20, 30 anos no mercado e tem esse mindset fechado para aprender. É simples, é só olhar para o consumidor. O consumidor de 30 anos atrás não é o mesmo de hoje. Pelo amor Né? de Deus. Eles estão cada vez mais céticos, mais desconfiados e mais informados. Então a venda demora muito mais. Vamos tirar por base os nossos hábitos de consumo. Não demora para fazer uma compra hoje em dia, mesmo tendo um perfil expressivo. Por quê? Porque você sabe que você pode buscar por essas informações. Sim. Então você pode entrar na internet, você pode ir atrás de depoimento, você pode conversar com o vendedor, depois disso você pode saber se realmente aquilo funciona, você entra no Reclame Aqui. Cara, você tem milhões de informação para isso, né? Exatamente. E aí olha como é ambígua essa questão, como não dá para... Se o meu cliente, ele está se informando mais, se o meu cliente, ele tem mais poder de negociação agora, porque ele tem mais informação. E eu sempre falo, informação é poder nas negociações.
Eu vou ficar como eu estava 20 anos atrás? Não faz sentido. Eu vou vender? Então, do jeito que eu aprendi lá quando eu tinha 18 anos, agora com 33 anos, eu vou fazer tudo, eu vou ter o mesmo resultado que eu tinha antes? Ou vou ter Sim. mais? Não faz sentido. Não faz sentido. E essa questão nossa dos clientes estarem mais informados, gente, isso, você querendo ou não, isso está acontecendo. Não tem uma opção. Quanto a isso, não é opcional. Não é? Não é opcional. As informações estão aí, as pessoas estão aí, a internet está aí. E aí? Então, exatamente. Não temos controle disso. A gente tem controle do que a gente entrega. Perfeito. Né? Mas não Perfeito. de quem a gente vai tratar, né? É isso. Inclusive, Sá, uma coisa que eu tenho conversado bastante aqui nos meus vídeos, obviamente você tem me acompanhado, né? É a respeito das mulheres que não sabem o método terem cada vez mais a autoconfiança diminuída. Sim. A autoconfiança diminuída. Por quê? Porque todo mundo sabe que o cliente ele tem informação hoje. Isso aí todo mundo sabe, estude vendas você ou não, isso é óbvio. Você não sabe o que você tem que fazer na hora da venda. Você não sabe como você começa, você não sabe como você termina. Sim. Aí você se coloca na frente de um cliente que tem muito mais informação que você. Como que você vai ter uma autoconfiança? Exatamente. Como que Posso você vai se falar o que você me posicionar? ensinou? Claro, aí. De igual para igual. Nem eu acima do cliente, nem eu abaixo, e nem ele acima de mim, e nem abaixo. É de igual para igual. Porque a gente aprende muito vendendo, né, Bia? Isso foi uma das coisas que você me ensinou, Sara. Vai lá para duas coisas. Para entender se você pode ajudar o cara e para aprender. Porque toda venda vai te gerar alguma lição. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você só vai, na tua cabeça, você só vai conseguir se posicionar de igual para igual se você souber o método. Porque se você não souber o que fazer, você sempre vai ter aquela insegurança de, cara, o que eu faço agora? Exatamente. E agora? Ele falou isso pra mim, comecei a tremer na base, agora ferrou. Como que eu vou sair dessa, né? Então, o de igual para igual é essencial que você saiba. Sempre você tem que ser de igual para igual. Você não é menos porque você está vendendo algo. Mas você só vai conseguir ter esse sentimento, essa autoconfiança, esse posicionamento dessa forma, se você souber o que tem que ser feito. Exatamente. Gente, imagina o seguinte. Inventei essa história agora, na minha cabeça veio aqui. O ao vivo é gostoso por isso, né? Eu tenho umas ideias, assim, vem umas histórias. Cara, imagina que um médico acabou de se formar. E ele não fez ainda a parte de residência, que é a parte mais prática e tudo mais. Ele não fez, ele acabou de se formar na graduação. O que acontece? Colocam ele dentro de uma sala de cirurgia e falam para ele assim, vai lá, opera o coração do cara, faz a cirurgia cardíaca. Como que vocês acham que esse médico, sem saber o que tem que fazer, que não fez nem residência, que não aplicou, que não testou, vai estar? Coitado, né? Cara, capaz de ele ter um infarto lá. Capaz dele. E aí terem que, de fato, ter que operar ele, né? Depois operam. Por que isso? Acontece a mesma coisa com a gente em vendas, cara. Vai lá, Bia, faz uma semana que você tá aqui na empresa. Não tem método, não tem nada. Você tem que atender o cliente, vai lá vender para ele. Me joga dentro de uma sala de cirurgia cardíaca, que eu não sei nem o que é veia, não sei o que é artéria, não sei onde fica o coração. E fala, vai lá vender para ele. É a mesma coisa, gente. Por isso que se você não tiver um passo a passo do que fazer, você nunca vai saber operar um coração. Sim. E isso é o método, né? Isso é o método. Então, para operar o coração, a primeira coisa que você tem que fazer, pega o bisturi, você abre ali, pá, depois. Isso. Terceira coisa, assim, assado, tal, tal.
Se for o Márcio, se for o João, a operação é a mesma. Não é assim, ó, o Márcio ele gosta mais de enrolar na hora que ele vai passar o bisturi. Não existe isso. Não é, mas por quê? Porque isso é uma ciência. Sim. Então não é a percepção, não é o que o Márcio mais gosta de fazer, não é o que o João mais gosta de fazer. Não, cara. É a vida do outro cara que tá em risco. Não tem como brincar, não é? Mas olha que louco, é o nosso trabalho também, cara. É a vida do outro que tá em risco. É de que maneira que você pode ajudar o outro. Não é? Sim. Cara, é essa percepção que eu tenho. Eu acabei de ter fazer essa releitura do seu... Eu achei muito engraçado, mas faz todo sentido. Não é? Foi engraçado? Sim. Não era você. Como o Márcio gosta de ser operado. É, exato. Sabe? Ele quer enrolar mais na hora de fazer o corte do bisturi. Cara, isso não existe. Não. Mas é o que acontece em vendas. Sim. E a Sara, ela é faladeira, ela gosta de fazer amizade. Aí ela vai, fica até amanhã lá conversando de coisa que não tem nada a ver. Mas por quê? Porque não sabe o que tem que fazer. E isso o método me ensinou. Porque era exatamente assim as minhas vendas. Eu ia nas clientes e ficava horas conversando e batendo papo e chegava no final não vendia. Esfriava tudo, eu nem sabia o que acontecia, eu não tinha controle nenhum. Depois do método, eu comecei sim, vou fazer amizade, vou conversar sobre o que a pessoa gosta de conversar. Mas assim, isso tem um tempo, né? Sim. Não é o tempo todo. Calma, né, Sara? Amizade é outra hora. Então, cara, exatamente isso. Foi isso que eu quis dizer com essa analogia, porque lá eles não têm essa opção. E nós não deveríamos ter essa opção em vendas também. Não. Porque a minha visão em relação a vendas, cara, é que qualquer pessoa que pegar para entender, para aplicar, para estudar, é capaz de vender. Até porque não é só vendedores que vendem. Todos nós vendemos tudo o tempo todo, cara. O tempo, a gente nasce vendendo, né? E a gente não é ensinado a isso, cara. Olha que coisa maluca. Olha que coisa louca. A gente tem que vender dentro de casa, a gente tem que vender para o nosso chefe, a gente tem que vender para os nossos funcionários, a gente tem que vender para a nossa equipe. E ficar nessa de que, cara, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Que vida! Sim. E aí você imagina o tamanho do peso que é, porque eu já senti esse peso, essa angústia de não saber o que fazer, de não ter controle nenhum, de achar que eu não tenho controle nenhum. Eu também, né? Você também. Pô, terminava o dia que, cara, ia pra casa destruída. Destruída. Por quê? Estavam te jogando na sala da cirurgia cardíaca, cara. Tava dando bisturi na tua mão e não estavam te ensinando como operar. Sim. Tamanho da responsabilidade. Porque Muito amadorismo, né? É muita responsabilidade nossa, cara. Quem trabalha com vendas é uma responsabilidade grande. Pô, a gente mexe com o sonho dos clientes, a gente mexe com a possibilidade do cara investir todo o dinheiro de uma vida num negócio. Sim. Por exemplo, quem faz venda de imóvel, por exemplo. Pô, às vezes o cara, ele com a esposa dele lá, a vida inteira juntando para realizar um sonho. Olha a responsabilidade desse corretor de fazer a melhor indicação, de entender o que eles precisam de fato. Agora, como que um cara que não sabe nem o que ele tem que fazer, não sabe o que tem que falar, não sabe qual é o papel dele no negócio, como que esse cara vai ajudar? Não vai. Não vai. É isso que acontece. E você pode reparar, depois que eu estudei bastante vendas e, óbvio, faço isso da minha vida, você começa a reparar nos atendimentos que você tem de pessoas querendo vender para você. Isso é duro, porque a gente fica chato, né? Mas aí você fala, Jesus, você fala, coitado, você começa a perceber o despreparo das pessoas, né? Isso é uma coisa pra mim que por um lado é bom, porque né, no trabalho que eu exerço hoje, eu vou num lugar que não tem um bom atendimento, eu já vou direto no dono, né? Sim, você vê oportunidade nisso, porque é o teu vejo negócio uma oportunidade, hoje. mas assim, eu como consumidora, eu me frustro demais, porque o atendimento que eu dou, eu me garanto. Agora, o atendimento que eu recebo é lamentável. Cara, que situação, não? Demais. Que situação. E aí,
a gente vê que por que as pessoas não têm resultado, por que as pessoas são infelizes trabalhando com vendas, por que as mulheres, normalmente, elas são muito, confiança muito baixa. Muito baixo. Muito baixa, insegurança lá em cima. E eu já tive. E assim, e eu também. E a hora que a gente começa a entender o início disso tudo, lógico, tem comportamentos, eu falo sempre disso, tem comportamentos que a gente tem que nos levam para o lado diferente do nosso resultado, ok, isso não se discute. Sim. Mas o início disso tudo é você saber o que você tem que fazer. Não é? Se você não souber o que você tem que fazer, cara, como isso, que faz? Isso me trouxe muita segurança, muita. Muita, eu não me sinto despreparada para nenhum tipo de negociação hoje, muito pelo contrário. Nossa, você não vê a hora de ter, né? Igual eu. Sim, não vejo a hora. E por mais que muitas vezes não rola a venda, mas rola um contato, um networking, rola muito conhecimento e rola empoderamento meu, porque eu penso assim, poxa, eu fui lá, eu fiz, eu falei, foi super legal, só que não deu certo porque eu não podia atender o cara. Eu não ia conseguir ajudar ele, ou não, ele não se interessou, não era momento para ele, mas a minha parte eu fiz. E fiz da melhor forma, muito segura de mim. Sim, exato. E aí você termina esse dia de trabalho independente se você vendeu ou não. Não vão pensar que eu só vou sair feliz quando eu vender. Muitas vezes você vai entender que você não pode vender para esse cara. Né? Você vai entender isso. E aí você termina o teu dia, você fala, cara, que delícia. É maravilhoso. Delícia. Não é? Porque, olha que coisa boa. Me doei 100%, me dediquei, fiz isso, fiz aquilo. Da próxima vez não posso fazer isso. Porque, sabendo o método, a gente sabe exatamente o que nós não devemos fazer também. Errei nisso, cara. Nossa, nessa aqui... Muito mais do que saber o que fazer, é saber o que não fazer, né? Exato. É o que não fazer. Só que você só vai saber isso se você tiver o passo a passo. Exato. E aí, Sá, você tá me acompanhando, você viu que na terça-feira eu fiz uma aula online, né? Sim. Eu tô com o meu carrinho aberto para a primeira turma online minha, das mulheres. Então, a gente tá com um curso online que chama Método Supera 20, para ensinar venda para mulheres, especificamente. E também com um pacote de mentorias. Então, vem muito ao encontro do que a gente falou, porque eu entendo que o mais difícil é você pegar esse método e depois transpor para a tua realidade, né? Sim. Para essas mulheres que vão nos ver, estão nos vendo agora, o que você daria de dica para elas em relação a isso? Porque você já viu esse processo transformar a tua vida, né? Sim. Eu diria o seguinte, assim, muito simples, se permita, da mesma forma como eu me permiti, porque como eu falei, tem a questão da mentoria que a Bia faz, que é personalizada, né? Então, ela vai traçar um caminho com vocês que nem traçou comigo, vai dar as ferramentas, o método, mas principal, focado em você, né? Não é generalizado, né? Isso para mim não funcionaria também. Por isso que eu acredito tanto no seu trabalho e tô com você, sabe? Uhum. Faz total sentido. E assim, uma das sentido. coisas que você me ensinou numa das nossas primeiras mentorias, Sara, o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui para frente. Isso para mim foi muito forte. Eu trago isso em todas as áreas da minha vida, pessoalmente, profissionalmente, tudo. Perfeito. É isso, né, cara? Não existe evolução se você própria não estiver evoluindo. Exatamente. Eu fiz uma mentoria 2 dias atrás e o que ficou, porque eu pergunto no final da mentoria, né? Conta o que ficou dessa mentoria pra você. A pessoa me disse assim, eu tava querendo ter um resultado fazendo as mesmas coisas. Forte. Não é? Forte. Por quê? Porque, nossa, se eu continuar fazendo isso, algum dia, quem sabe, vem Deus aqui, é a minha sorte. Não, gente. Não vai. Então, assim, gente, escutem a Sara, assim, não tenham medo de dar esse primeiro passo, porque o mais difícil é dar o primeiro passo, né, Sara? Sim, eu até me coloco à disposição para quem quiser conversar comigo, que tiver em dúvida ainda, me chama no meu Instagram, por direct. Legal. A gente troca uma ideia, eu falo um pouquinho mais de como está sendo o trabalho comigo, que está sendo muito personalizado e está sendo muito efetivo, porque eu tô vendo no meu bolso o resultado.
né? É um indicador muito Ah. bom, eu acho. É um dos primeiros, né, que nós temos. É. Gente, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram, galera que tá aqui com a gente, que vocês queiram perguntar pra Sara? Eu vi um Aproveitar pessoal mandando lá pra trás. Viu? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Ah, nós temos 3 minutos. 3 Veja aí. minutinhos, né? Se alguém tiver... Eu não lembro de ter visto. Galera, se vocês tiverem uma dúvida aí, daqui 3 minutinhos. Ó, temos Colocar um uma Thiago música. aqui, mas não é o Thiago que eu vendi. Ah, boa! Vamos ligar uma música pra gente ir terminando. Vamos. Gente, Sá, primeiro, né, antes desses 3 minutinhos, te agradecer imensamente seu tempo, de você vir contar a tua história, de ser puta inspirador pra nós, cara. É muito inspirador. Agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada, viu, pelo seu tempo, viu, Sá? Obrigada por isso. Eu que agradeço, Bia, a oportunidade, é um prazer. Agradeço o trabalho que a gente está fazendo junta, mas principalmente a sua amizade. Você é muito leal. Ah, tamo junto. Gente, fiquem com Deus, então. Vamos ficar aqui curtindo uma música ou o que vocês querem? Vamos, música com a gente mesmo, né? Estão ouvindo? Gente, um beijo, então, para vocês. Fiquem com Deus. Como se inscrever no seu curso? Boa! Sim, boa! Bia. Sim! Boa! Gente, tem um link que tá na minha bio. É só vocês irem lá na minha bio, entra na minha página, que vocês conseguem clicar lá no link. Aí é só, quero garantir a minha vaga, ok? O link, então, para efetuar e garantir a vaga, a gente tá lá no link da bio. E outra coisa, meninas, essas vagas, elas só vão ficar abertas até, no máximo, terça-feira que vem, ou então, se a gente fechar a turma antes, tá? Pode ser que a gente comece até antes, por conta do número limitado das vagas, tá? Fechou? Link tá na bio para vocês se inscreverem. Ó, minha chefe acha que fazer cursos não leva a lugar nenhum. Olha lá, aquilo que a gente falou. Mas não dá ferramenta e acredita que estamos bem mesmo não vendendo. Bom, aí já Isso alienada. Procura por você. Deixa eu ver. Tami. Procura por você, Tami. Não espera dela não, né? Exato. Inclusive, a Tami já tá inscrita no curso, hein? A Tami já vai que começar. Legal! A Tami já vai ser uma das nossas alunas aí. Parabéns, Tami! Show! Muito bom, gente. Muito bom. Vontade de vender novamente, olha lá. Essa é vendedora, hein, Bia? Isso aqui é braba, hein? Isso é braba, hein? Nossa Senhora! Essa é vendedora, aprendi com ela. É forte, hein? Essa daí não tem brincadeira, não. Gente, um beijo, então. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo, Bia. Beijo, pessoal. Prazer, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.